Quando a gente pensa em inteligência artificial, né, e o impacto dela nas nossas vidas, muitas pessoas resumem a automação de tarefas. E é por isso que você vê advogados, médicos falando: eu nunca vou ser substituído por uma inteligência artificial. Diante de um aspecto ético e legal, é claro, você vai precisar de um humano ali por trás. Só que as pessoas esquecem também do outro impacto, que para mim é um impacto ainda mais profundo e talvez traga ainda mais ganhos de produtividade e qualidade, que é a potencialização do conhecimento humano por meio da inteligência artificial. É o que eu falo, é transformar a inteligência artificial em um colega de trabalho, né? Você integrar, né? Você combinar a inteligência artificial com a inteligência humana para trazer melhores resultados. E a IA generativa, de fato, ela ajuda muito nisso. Então, desde 2023, como eu comecei a utilizar o ChatGPT e outras IAs generativas, eu passei a enxergar todo o meu processo de trabalho ali de maneira diferente. Entender quais tarefas eu poderia simplesmente automatizar, isto é, eu poderia delegar para a inteligência artificial ali e eu não teria tanta intervenção humana, e quais tarefas eu poderia utilizar a IA para potencializar meu conhecimento ali, seja no trabalho como auditor, seja no meu estudo, seja no meu trabalho como professor e mentor de inteligência artificial. Então, entender essa diferença é importante, porque o impacto vai muito mais além do que a automação de tarefas. E os estudos mostram também como essas tecnologias podem potencializar o conhecimento humano e trazer um impacto gigante com uma redução de postos de trabalho. Pensar que na área como tecnologia da informação, hoje um engenheiro de software sênior, por exemplo, né, com o auxílio das ferramentas, ele é capaz de produzir o que antes era necessário talvez uma equipe de 10, 100 pessoas. Então ele consegue construir um sistema ali, com o auxílio desses agentes de inteligência artificial ali, um trabalho antes que era hercúleo, ele consegue produzir com qualidade e produtividade ali. Pensar nesse tipo de impacto, né, talvez nos gere um medo de olhar, e aí já quebra aquela mística também, né? Você não vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que usa a inteligência artificial, e para mim é um clichê muito raso, porque esconde nuances, como eu mencionei, de que, inevitavelmente, você vai ter impactos de redução de impostos de trabalho em algumas áreas, porque o trabalho humano tende a ser potencializado, e é claro, isso elimina a necessidade de você ter mais profissionais contratados para algumas áreas, porque o uso apoiado com a IA, de fato, tende a potencializar, né? Então, o meu dilema, ao contrário dessas pessoas, é o seguinte: eu não sei se um dia eu vou ser substituído pela inteligência artificial, mas se um dia eu for, certamente eu seria um dos últimos, porque eu uso de maneira eficiente todos os dias do meu dia a dia. Como você deve, né, os primeiros passos para você utilizar a inteligência artificial generativa para potencializar seu trabalho, como um colega de trabalho ali apoiando o seu dia a dia? A primeira coisa é entender as potencialidades e limitações das ferramentas. Entender basicamente como elas funcionam. Isso é muito importante para um uso tanto eficiente como responsável. E aqui eu não estou dizendo para você virar um especialista em inteligência artificial, entender todos os nuances de matemática, estatística por trás, mas você minimamente entender o funcionamento desses modelos, pessoal. Entender, por exemplo, que os modelos de linguagem, né, os grandes modelos de linguagem por trás do GPT, do Gemini, funcionam como modelos que, a partir de um determinado contexto, eles vão prevendo de maneira autorregressiva, ou seja, passo a passo, a próxima palavra, né? Na verdade, é o token que pode ser uma palavra ou subpalavra, mas aqui a gente pode generalizar como palavra, né? Então, entender que esses grandes modelos são treinados com basicamente todo o conhecimento humano disponível na internet, e a partir disso ele aprende padrões, né? E vai gerando ali o texto a partir de um dado contexto. Entender também que essas tecnologias dos grandes modelos de linguagem não funcionam como um banco de dados tradicional, que armazenam todos os dados de um banco e vai lá e busca aquele conhecimento ali específico quando você faz uma pergunta. Mas não, todo esse conhecimento é codificado no mecanismo interno de funcionamento desses modelos. Entender essas limitações, que ele pode potencializar vieses, isso é muito importante para que você não delegue, por exemplo, a tomada de decisão ao modelo de IA generativa. Ter esse conhecimento básico sobre as potencialidades e limitações vai te permitir, por exemplo, que você comece a identificar tarefas no seu dia a dia que podem ser beneficiadas com o uso dessas tecnologias. Então, o meu conselho também é que você identifique aquelas tarefas talvez ali que sejam mais iniciais, né? E você comece a experimentar. Uma outra coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que a gente não caia na armadilha de querer abraçar o mundo e experimentar 20, 30 modelos de IA. É comum a gente ver aí por postagens na internet, em mídias sociais, alguém com um post, 50 IAs para fazer tal coisa. Pessoal, a grande maioria, na verdade, são somente derivações, né? Que a gente fala de uma construção, de uma aplicação baseada já no modelo existente. Então, eu digo que, inicialmente, ali você precisa de uma ou duas para começar. E
Eu acho que o bom ponto de partida para quem está começando é o ChatGPT, porque ele traz uma interface mais agradável e talvez tenha mais funcionalidades ali que pode te ajudar no dia a dia. Por exemplo, tarefas, né? Tarefas agendadas. Você pode pedir para o ChatGPT, por exemplo, executar um relatório, um resumo de notícias no dia a dia, né? A gente mandar todos os dias ali. Você pode criar o seu próprio colega de trabalho, que são os GPTs, né? Ou assistentes de IA. Então você pode criar ali, passar instruções para ele, dar acesso a ele a conhecimento externo, como documentos que você queira. E um outro também que é bastante útil é o Gemini, né? Que também traz aí grandes funcionalidades e de maneira acessível para um usuário talvez que esteja começando. Comece com essas ferramentas que são mais agradáveis, né? Que, digamos assim, oferecem recursos de mais alto nível para um profissional ali que esteja começando a se familiarizar com essas tecnologias, e progressivamente você vai agregando talvez outras ferramentas, né, a partir da necessidade. Então não caia naquela vontade de sair experimentando tudo no nível inicial. Não. Primeiro você vai identificando e progredindo passo a passo, né, com as tarefas realmente que têm o maior impacto no seu processo de trabalho, que podem ser beneficiadas com o uso da inteligência artificial. O que eu fiz no meu dia a dia de trabalho, tá? Eu tenho GPTs, que são os assistentes de inteligência artificial criados dentro do ChatGPT, em que eles me auxiliam a executar diferentes tarefas do meu dia a dia. Por exemplo, um que me ajuda a revisar meu texto com a minha personalização de escrita, um assistente, por exemplo, que me ajuda a criar postagens na minha mídia social, né? Ou seja, eu passo para ele, por exemplo, notícias, né? Com uma personalização no modo como eu escrevo, ele me ajuda a criar, roteirizar essas ideias, e eu me concentro muito mais no que é estratégico, né? Qual é o meu ponto de vista sobre aquilo? Então, aquilo que é, digamos, de pouco valor agregado, né, eu utilizo ali, trabalho com ele lado a lado, dou minha pincelada, dou minha contribuição humana, né? Então, assim, eu tenho ganhado muita produtividade com isso. Então, eu trabalho como auditor, também tenho uma tarefa de ciência de dados, né? Então, assim, eu preciso eventualmente construir códigos em Python para fazer análise de dados. Então, a inteligência artificial tem me ajudado bastante. Então, eu trabalhando com ela lado a lado, ela me auxilia, né? Ela me poupa tempo construindo código repetitivo e eu me concentro na análise, na interpretação dos resultados. Isso também me traz aí um ganho de produtividade e qualidade gigantesca, porque me permite que eu tenha mais tempo para poder me concentrar naquilo que realmente é estratégico, ou seja, da análise dos dados, da extração de um conhecimento ali. Outra questão também, às vezes eu tenho que ler um documento gigantesco, organizar num padrão de relatório, então eu posso eventualmente pedir auxílio da inteligência artificial para construir, extrair informações, caminhos possíveis, né? E eu vou fazer essa análise e depois eu vou ter a tomada de decisão. Então pense, tudo aquilo que você pode ter com um colega de trabalho ao lado, te auxiliando, trazendo informações talvez mais estruturadas para a sua tomada de decisão. É assim que a inteligência artificial ela tende a dar um ganho de produtividade, atuar como uma potencializadora daquilo que você é. E eu gosto também de enfatizar que não caia também numa falácia de que com a inteligência artificial a gente não precisa mais se desenvolver, não precisa mais estudar, não precisa mais se capacitar. Uma frase que eu gosto muito de falar, né, e eu sempre trago essa reflexão porque eu vejo muitos jovens cada vez mais deslumbrados falando que não precisam de faculdade, que não precisam mais estudar, que a inteligência artificial faz tudo, é que a IA ela potencializa o que ela encontra, seja o conhecimento ou a ignorância. Então, se você é uma pessoa que não se desenvolve criticamente, se você não procura se envolver numa área de conhecimento, primeiro que você não vai ter as ferramentas necessárias para saber o que pedir para seu colega de trabalho, a IA. Então, você vai dar um prompt raso nas instruções mal feitas e muitas vezes esse modelo pode inclusive dar respostas que sejam imprecisas. E como você não tem conhecimento naquela área, né, você não se desenvolveu intelectualmente, você não vai ter capacidade crítica de olhar para aquela saída e dizer: cara, isso aqui está errado, isso aqui talvez esteja um pouco ambíguo, né? E o que vai acontecer com isso? Você vai disseminar uma informação que não seja correta. Vai ser sempre o melhor caso você utilizar a inteligência artificial dentro de uma área que você domina para potencializar o que você é. Quando a gente pensa do uso da inteligência artificial para descoberta de novas curas, né? E auxiliando o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente está unindo o conhecimento humano com a tecnologia para poder processar volume gigantesco de informações. Então, unindo essas duas capacidades, eu vejo um futuro muito melhor. Infelizmente, isso vai ter impactos sociais, né? A gente tem que olhar isso também com essa questão da nossa autopreservação. Então, se você quer ter
uma maior probabilidade de se manter relevante para o mercado, isso já não é mais opcional. Transformar IA no colega de trabalho, hoje em dia eu digo que é uma coisa de sobrevivência profissional. Talvez lá em 2023, 2024 ainda fosse algo de um diferencial estratégico, mas a gente está vivenciando um momento em que cada vez mais as empresas vão querer profissionais que saibam utilizar essas ferramentas. Então você precisa também se desenvolver nisso. Então não é opcional você transformar essas ferramentas num colega de trabalho, mas hoje é como se fosse uma competência básica. Olhe para esse cenário, né? Olhe para você, não caia na falácia de achando que a IA vai resolver todos os seus problemas, mas também não caia na falácia achando que seu conhecimento é o suprassumo, que você não precisa de um apoio de uma tecnologia como essa para potencializar seu trabalho. Minha dica para você é se desenvolva nessas tecnologias. Saiba integrar as diferentes ferramentas, entenda qual a potencialidade de uma ferramenta para aquela atividade, qual que você pode aplicar para outra, mas não expanda o universo com um monte de ferramentas que talvez sejam redundantes. Se apaixone ali pelo problema e não simplesmente pela ferramenta. Então, como você vai resolver aquele problema? O que é que eu tenho disponível hoje para resolver aquele problema? As tecnologias avançam tão rapidamente, pessoal, que a gente não pode se apegar às limitações, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que falam, quando os modelos avançarem e superarem esse problema, eu começo a utilizar. Só que você está perdendo toda uma janela de oportunidade de aproveitar aquilo que os modelos de IA já são capazes de fazer. E a limitação que é hoje já pode não ser mais a de amanhã. Então você não pode deixar mais, esperar para começar. Então essa é a minha dica. Me siga nas redes sociais, meu Instagram é @prof.rafaelbittencourt. E aproveitando, eu queria convidar vocês a fazer parte da minha comunidade de inovadores, onde você vai se desenvolver do uso eficiente e responsável de tecnologia de inteligência artificial. Lá você vai encontrar assistentes de IA exclusivos para a comunidade, um grupo de WhatsApp com diferentes subcomunidades, onde discutimos diferentes temas e aplicações, lives exclusivas, onde apresento diferentes aplicações práticas e trago teoria de maneira explicativa e fácil acesso. E além disso, você vai ter uma trilha de conhecimento para você assistir videoaulas e assuntos exclusivos elaborados por mim para você.